Na década de 1970, as primeiras sondas feitas pelo homem voaram para os confins do Sistema Solar e passaram por Júpiter. Pela primeira vez, cientistas viram de perto o maior e mais pesado planeta do Sistema Solar. Isso marcou o início da exploração intensiva do gigante gasoso. Por mais de 40 anos, cientistas descobriram detalhes surpreendentes sobre este planeta, e as descobertas continuam inabaláveis até hoje. Só recentemente foi publicado um estudo que pode significar o inimaginável para nós na Terra. Do que se trata e quais perigos emanam de Júpiter, você aprenderá no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos com uma visão geral dos gigantescos sucessos da exploração de Júpiter, gostaríamos de convidá-lo a inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Assim, você nunca mais perderá um vídeo novo. Se você gostou desta postagem, ficaríamos felizes em receber um like. Júpiter e a exploração do gigante gasoso. Batizado em homenagem ao rei dos deuses da mitologia romana, o gigante gasoso é uma entidade enigmática que se envolve em nuvens coloridas e cuja superfície é dominada por fortes ventos. Devido ao seu tamanho e proximidade ao Sol, Júpiter é um dos corpos celestes que podem ser facilmente observados da Terra com telescópios simples e até mesmo a olho nu. Sua superfície marmoreada já era conhecida dos astrônomos no final da Idade Média. No entanto, muito pouco sabia-se sobre o planeta até os tempos modernos. Somente quando a NASA enviou as duas sondas Pioneer ao espaço na década de 70, que os planetas tornaram-se visíveis para todos os humanos de perto pela primeira vez. Quase 50 anos depois, já somos mimados por fotos de câmeras de alta resolução e gravações de vídeo. Mas na década de 70, essas imagens borradas foram um marco na exploração do espaço e do gigante gasoso Júpiter. Pioneer 10 transmitiu por rádio as primeiras imagens de Júpiter em 3 de março de 1972 e sua gêmea Pioneer 11 alcançou o gigante gasoso em 2 de dezembro de 1974, antes de seguir para Saturno. No final dos anos 70, a NASA lançou novamente uma sonda dupla. Voyager 1 chegou a 280 mil quilômetros de Júpiter em março de 1979, obtendo quase 19 mil imagens. As maiores luas de Júpiter, como Io, foram visíveis pela primeira vez nesta série de fotos. Em 1979, Voyager 2 enviou uma verdadeira enxurrada de dados de Júpiter, descobriu 22 novas luas e foi a primeira sonda a fotografar a lua Europa de perto. Voyager 2 descobriu um total de 22 novas luas em um sistema de anéis, semelhante ao de Saturno, apenas muito mais fino em Júpiter durante seu sobrevoo em 1979. Na década de 90, a tecnologia estava muito mais avançada e a sonda Ulysses, que na verdade estava a caminho do Sol, fotografou o gigante gasoso durante uma manobra de giro de cerca de 450 mil quilômetros. Galileu foi a primeira sonda construída exclusivamente para explorar Júpiter. Conseguiu fotografar como o cometa Shoemaker-Levy chegou muito perto de Júpiter em meados da década de 1990 e foi simplesmente dilacerado por suas forças gravitacionais. Um módulo de aterrissagem lançado pela Galileu voou pela atmosfera de Júpiter pela primeira vez e mediu velocidades de vento de mais de 480 km por hora, bem como pressões e temperaturas em sua curta vida, antes de também ser esmagada pelo campo gravitacional de Júpiter. Durante 14 anos, a Galileu coletou mais dados do que qualquer outra sonda anterior e encontrou evidências de água nas superfícies das luas Calisto, Ganimedes e Europa. Forte vulcanismo foi observado em Io, deixando claro que muitas das luas de Júpiter são notavelmente semelhantes à Terra. Em 2016, a missão de seguimento chegou ao gigante gasoso. A espaçonave Juno continuou o trabalho de Galileu com mais sucesso, investigando, entre outras coisas, a Grande Mancha Vermelha, observando as luas de Júpiter, e deve continuar até 2025. Assim, as descobertas em torno do maior planeta do Sistema Solar continuam, o que é importante, pois Júpiter ocupa uma posição significativa dentro do Sistema Solar. Até agora, assumiu-se que a gravidade é responsável, entre outras coisas, por manter todos os outros planetas, e especialmente os planetas rochosos internos, que incluem a Terra, em órbitas estáveis. Júpiter também desempenha papel crucial na estabilização do cinturão de asteroides, entre ele e Marte. Até agora, pesquisadores presumiram que Júpiter protege a parte interna do Sistema Solar
como um gigantesco escudo protetor. Mas foi aqui que pesquisadores fizeram recentemente uma descoberta verdadeiramente surpreendente. Já falaremos sobre isso. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em por que Júpiter quase se tornou um Sol e por que, com suas luas, forma algo como seu próprio pequeno sistema solar. Júpiter, uma estrela impedida. Foi Júpiter que, de fato, abalou a cosmovisão geocêntrica em 1610. Se você não se recorda desses fatos do início da astronomia, das aulas de história, queremos lembrá-lo novamente. Antes das descobertas de Galileu, pesquisadores e membros da Igreja supunham que a Terra estava localizada no centro da criação. Quando Galileu Galilei apontou um telescópio para Júpiter, essa visão de mundo foi abalada pela primeira vez, porque Galilei pôde reconhecer algumas luas de Júpiter, e elas orbitavam Júpiter, e não a Terra. A partir disso, o astrônomo concluiu corretamente que a Terra provavelmente não estava no centro de tudo que existe. Júpiter, com suas numerosas luas, representa algo como um mini-sistema solar. Hoje sabemos de 79 luas orbitando o gigante gasoso. A menor é Valetudo, com diâmetro de menos de 1 km, e a maior é Ganimedes, com diâmetro de 5.270 km. Mas a relação peculiar de Júpiter com o Sol vai ainda mais longe. O gigante gasoso também é chamado de Sol impedido, nos círculos de especialistas. As estrelas formam-se a partir de nuvens de poeira e gás, que são colocadas em oscilação e, por fim, desenvolvem forças tão enormes sob sua própria gravidade que os elementos começam a se fundir. Hoje sabemos que durante esses processos de algumas nuvens nascem duas estrelas, formando-se então o chamado sistema binário. Se Júpiter tivesse apenas 80 vezes mais massa, muito provavelmente teria se tornado um segundo Sol logo após a formação do nosso Sol. O fator 80 é, na verdade, uma ninharia na escala cósmica, mas o bastante para formar não outra estrela, mas apenas um gigantesco planeta gasoso. Na composição de Júpiter, os elementos hidrogênio e hélio desempenham um papel importante, semelhante ao nosso Sol. Se Júpiter fosse 80 vezes maior, sua massa teria sido suficiente para desencadear a fusão dos dois elementos. Sob a influência de calor e pressão extremos, os átomos de hidrogênio se fundiriam, produzindo hélio. Esse processo produz a luz e o calor, tão essenciais à vida. Júpiter, porém, não se tornou um Sol, mas um planeta. Esses números, datas e fatos mostram quão próximos e, porém, quão distantes podem estar certos processos no universo. Provavelmente nosso sistema solar pareceria totalmente diferente hoje se Júpiter tivesse se tornado uma segunda estrela. Mas Júpiter, à sua maneira, assumiu importante posição no sistema solar. Assim como Deus incorpora o patrono de todos os outros deuses, Júpiter também é algo como o pai de todos os planetas. A massa do planeta gasoso é tão grande que todos os outros corpos do sistema solar, não importa se planeta rochoso ou gasoso, asteroide, cometa ou pedaço de entulho, facilmente encontrariam um lugar em Júpiter e mesmo assim nem metade de sua massa estaria preenchida. Portanto, Júpiter é um real peso pesado. Exatamente essa propriedade provavelmente garantiu que as órbitas dos outros planetas do sistema solar fossem estabilizadas relativamente cedo. Após a formação de uma estrela, os planetas são formados a partir de restos de partículas do nascimento da estrela. Mas no começo, esses planetas correm relativamente descontrolados em órbitas confusas em torno de sua estrela. Há assim colisões, fusões e aniquilações, mas a gravidade de Júpiter teria assegurado a paz e a ordem em nosso sistema rapidamente. Hoje, pesquisadores veem isso como uma das razões pelas quais a vida foi capaz de se desenvolver na Terra por um período de muitos milhões de anos. Embora o planeta não seja considerado a fronteira oficial entre os planetas internos e externos, esse papel é atribuído a Saturno. Júpiter desempenha papel muito especial em seu posto. Junto a Marte, parece controlar o cinturão de asteroides. Significa que a gravidade dos dois planetas garante que cerca de 600 mil objetos que variam em tamanho, desde um pedaço de rocha do tamanho de uma pedra até asteroides com quilômetros de diâmetro, permaneçam em seus postos e não atravessem o sistema solar como projéteis mortais descontrolados. Ao menos é o que astrônomos há muito assumem, até que um estudo recente e alarmante revelou algo bem diferente. Júpiter, bênção ou perigo? Como Júpiter tem mais que o dobro da massa de todos os outros planetas do sistema solar, ele realmente possui uma atração gravitacional incomum. Exatamente isso era o que pesquisadores pensavam estar mantendo os corpos do cinturão de asteroides entre o gigante gasoso e Marte no lugar.
O cinturão de asteroides possui vários milhares de objetos, cujo tamanho seria suficiente para desencadear um apocalipse na Terra, como aquele que destruiu o mundo dos dinossauros há mais de 60 milhões de anos. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de futebol, a Terra seria do tamanho de uma única uva. Por causa de sua enorme gravidade, Júpiter liga as rochas à sua gravidade e as impede de se lançarem desimpedidas em direção à Terra, Marte, Vênus ou Mercúrio. Mas há outro efeito da atração gravitacional extrema de Júpiter, que os cientistas estão bem cientes, até mesmo explorando a seu favor, mas até agora completamente subestimado em relação a asteroides e cometas. As manobras de giro são elementos do voo espacial que usam a atração gravitacional dos planetas para acelerar ou desacelerar espaçonaves. Quando uma espaçonave mais leve passa perto de um corpo celeste muito mais pesado, o corpo mais leve absorve energia do mais pesado. Isso altera tanto a velocidade quanto a direção de voo dos corpos que se aproximam do gravitacionalmente mais forte. Agora foi demonstrado que esse efeito aplica-se a alguns asteroides e cometas que se aproximam de Júpiter. Em vez de nos proteger do impacto dos projéteis, a força de Júpiter pode se transformar no oposto, e o gigante gasoso praticamente arremessa asteroides em nossa direção em vez de nos proteger deles. Jonathan Horner, da Open University, na cidade britânica de Milton Keynes, descobriu em 2010 que Júpiter é proteção e maldição ao mesmo tempo. O mais surpreendente neste estudo foi a proporção de proteção para a ameaça de cerca de 50 por 50. Créditos do papel de Júpiter na proteção da Terra devem ser avaliados como mais do que duvidosos. Júpiter nos protege sobretudo de corpos do cinturão de asteroides entre sua própria posição e Marte, mas os asteroides e cometas que entram no interior das órbitas mais externas do Sistema Solar, e em particular no cinturão de Kuiper, podem sofrer uma enorme aceleração do gigante gasoso e se tornar uma ameaça mortal para nós. Conte agora o que você pensa sobre os mais de 40 anos de exploração de Júpiter e seu papel na ameaça de asteroides. Agradecemos suas contribuições e discussões nos comentários e esperamos vê-lo de volta ao The Simple Space em breve.